Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Os crimes do filho de Eli, vamos dar seguimento até onde Deus permitir. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que iam ali a Silo. Também antes queimara a gordura vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não for por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com éfode de linho. E sua mãe lhe fazia túnica pequena, que de ano em ano trazia, quanto que o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana, e sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez o Senhor, e voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ele já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitava com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação, e disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo este povo vosso malefício. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele, mas não ouvir a voz de seu pai? Porque os senhores queriam matar, e o mancebo Samuel crescendo, e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio o homem de Deus a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó, eu vos escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tais coices contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vós engordardes o principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito, eu que tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que o te não desarraigar do meu altar, será para vós consumir os olhos, e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Esse será por sinal a saber o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Amém, irmão. Pensa que Deus é brincadeira? Tá na obra de Deus. Tá ministrando a obra de Deus. E tá brincando com a obra de Deus?
Aqui esses filhos de Eli aqui, Ofni e Finés, eles desprezavam o sacrifício de Deus e as ofertas. E os homens desprezavam as ofertas do Senhor. Que ali os homens, eles levavam ali o sacrifício ali para poder comer no lugar onde Deus pedia para eles comer ali. E ali os Eliseus, salve o erro, eles ali tomavam aquela parte ali tão grande ali e ali eles comiam. Fazendo de uma forma ali que os homens se sentiam ofendidos, que ali já não era mais para a glória de Deus, já era uma ofensa. Então os homens desprezavam a oferta do Senhor e veio uma grande correção para ele, né? E ali o homem profetizou que Deus ia cortar o braço, que nenhum homem mais da linhagem dele ali ia servir o sacerdote. E que Ofni e Finés iriam morrer. Irmão, nós vamos dar conta daquilo que nós fazer. Você pode perceber que Ofni e Finés, eles eram sacerdotes de Deus. Eram homens que tinham perícia, a palavra de Deus. Conheciam porque o pai ensinava o seguimento. E maldito seja aquele que conheceu o seu direito, aquele que tem um direito em algum lugar, ele possui alguma autoridade em algum lugar e conhece o seu direito e faz do seu direito uma forma para oprimir o povo, dizendo: você é obrigado a fazer isso, eu vou tomar a força. E deste modo, não é para benefício para o Senhor, é benefício próprio. E quando ele ali repreendeu seu filho ali, dizendo: se você pecar contra o povo, os homens julgarão. Mas se pecar contra o Senhor, quem vai rogar por vocês? E diz a palavra que eles não conseguiram escutar, ouvir. Sabe por quê, irmão? Eles não conseguiram ouvir o conselho do pai ali. Sabe por quê? Porque Deus dá arrependimento para aquele que quer. Tá entendendo? Deus fechou os ouvidos deles. Porque eles aqui foram tão obstinados que a palavra relata que eles eram filhos de Belial. Não é eu que estou dizendo, está escrito aqui. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Não era do Senhor. Estava dentro do ministério. Ocupava o sacerdócio. Ocupava a obra de Deus, mas era filhos de Belial. Porque atuavam com a força humana, a força do benefício próprio. Vocês têm que cumprir o mandamento. O mandamento diz que vocês têm que sustentar o sacerdote, tem que fazer isso para nós. E vocês têm que obedecer. Se não obedecer, nós vamos tomar a força. Kamanaso que andai, o que bandorimia. Bianda so que eu tomando, se que eu vou miar. Cada eu te mando. Tu tá pensando que Deus é brincadeira? Irmão, eu vou começar devagar, Kamanasa Kandai. Tá na obra de Deus. Ninguém é obrigado a fazer nada para você ou para a obra de Deus. Não exige nada de ninguém. Ninguém é obrigado a nada. Todo mundo faz voluntariamente segundo o coração que propôs o coração. Porque se for para fazer por violência, não vai ser para o Senhor. Tá entendendo? E a oferta do Senhor não vai ser para o Senhor. E Deus vai recusar a oferta. E ali vai vir repreensão. Então Deus fechou o ouvido. E ali Deus pegou Samuel bem antes para mim. Sabe o que chama? Sabe como chama Samuel? Que significa? Aquele que ouve. Esse ouve. Quem ouve se arrepende. Mas os filhos de Eli fecharam o ouvido.
Tá entendendo, meus irmãos? Como que é sério? Eli, o homem de Deus, preparado, tinha que repreender, punir os seus filhos, além de mais, punir, levar para os juízes da terra. Meus filhos são isso, são aquilo, são aquilo. Eles estão proibidos de entrar no ministério, de fazer a obra do ministério. Eu proíbo eles, eu tiro eles daqui. Porque na casa de Deus aqui, ele não teve zelo, irmão. O zelo da casa não devorou ele, porque ele não teve zelo da casa. Porque aqui, quando o Senhor falou, você honra mais eles do que a mim, porque a casa de Deus, sabe que continha lá no templo de Deus? Continha a menorá, continha a arca da aliança, que continha as tábuas da aliança, irmão, era coisa séria, coisa de Deus. O homem não, o homem, oh, meu Deus do céu, o homem não honrou o Senhor ali, a história, o que estava ali, as coisas preciosas do Senhor. Ele falhou contra o Senhor e o Senhor soltou uma sentença que nenhuma da sua geração chegaria a ser velhos. Eita, Deus eterno. Mas veio a repreensão, eles ouviram? Não, eles não conseguiram ouvir porque o Senhor fechou os ouvidos para eles não poderem se arrepender, porque Deus sabe. Deus, ó irmão, é o seguinte, irmão. Você tá ouvindo? Você tem chance de ouvir? Você consegue ouvir essa palavra? Me perdoe pela autoridade da forma que eu tô falando. Você consegue ouvir? Ainda você consegue entender os seus erros, os seus modos de operar? Você consegue entender? Ainda você está ouvindo? Então se arrependa. Porque o dia que você não conseguir escutar mais, entender mais e continuar no pecado, é o tempo aí que você vai morrer. Tá entendendo? Porque quando você consegue escutar, você consegue entender a repreensão do Senhor? Meu Deus do céu. Vamos dar continuidade, né, mano? É melhor, né? Então aqui veio o homem de Deus aqui e profetizou. Por quê, meu irmão? Eu vou dar continuidade, irmão. Porque se você ainda está conseguindo ouvir, está conseguindo entender os seus erros, então é o tempo de você se arrepender. Porque Deus dá tempo para você se arrepender. Sabe por quê? Sabe o que mexe no coração de Deus? O que Deus ele faz que ele não traz juízo para uma alma, quando ele não traz juízo para uma alma, ele abre o ouvido daquela alma, ele fala através daquela alma e aquela alma ela tem chance de se arrepender. Se arrependendo, o juízo que tá para aquela alma para vir, o decreto que está para vir para aquela alma, que ela não vai parar, ela está obstinada e ela consegue escutar e consegue parar e não fazer mais e se arrepender, pedir perdão para o Senhor, ali ela consegue ter o perdão do Senhor. Mas quando Deus não quer, porque Deus ele perdoa quando uma pessoa se arrepende. Mas aqui quando Deus fecha o ouvido, a pessoa não consegue se arrepender, então ele já está obstinado, está indo ao caminho da morte. Aleluia. Os Ofni e Finéias foram tão além dos seus modos operantes de viver que lá ele já foi decretado. Vai morrer os lambos no mesmo dia. Decretou ali já foi decretado. Não tinha mais volta, não tinha mais nada. A última chance ali era o conselho do pai, que se talvez eles escutassem ali, eles teriam perdão, mas eles não escutaram, porque o Senhor já queria matar eles aqui, diz a palavra. Vamos brincar, irmão? Não vamos brincar, não. Eu sou falho também, irmão. Eu sou falho também. Nós somos todos errantes. Tá entendendo? Você que ocupa um ministério, você que ocupa um cargo, você, ou qualquer um que ocupa um cargo, ó, qualquer um. Nós ocupamos um lugar de autoridade. Não vamos abusar, irmão, da nossa autoridade. Tá entendendo? Abusa pra tu ver. Abusa pra tu ver da tua autoridade. Faz que a justiça de Deus se torne amarga pra tu ver. Oh, meu Deus do céu, Senhor. Que o Senhor possa aliviar um pouco para que poder não apertar muito, Senhor. Para que se torne essa palavra aqui tão maravilhosa que as pessoas podem glorificar o Senhor. Tá entendendo? Porque a conta desses homens aqui estava tão alta que não tinha mais como pagar. A dívida estava tão alta que não tinha mais como pagar. E ali a arca foi tomada. Ofni e Finéias são mortos. Irmão, ali depois quem começa a culpar o sacerdote? Samuel se tornou juiz, profeta. E ali ministrava com perícia. Tá entendendo, meus irmãos? E Samuel ouvia. E bem-aventurado quem ouve a palavra e a correção do Senhor, porque aquele que ouve tem arrependimento e pode se arrepender. Ó, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração,
como fizeram no tempo da tentação, quando seus pais me tentaram, me provaram por 40 anos e não puderam entrar no meu repouso, porque não escutaram a voz do Espírito. Hoje o Espírito está clamando, ouve. Quem tem ouvido, ouça. O Senhor Jesus fala assim, quem tem ouvido, ouça. Ouça quem tem ouvido. Porque se você fechar o ouvido, seu ouvido estiver fechado, seu coração estiver fechado, você não querer entender, você não vai para o céu, irmão. Porque o primeiro mandamento de Deus, que a gente pensa, é amar a Deus sobre todas. Não, o primeiro mandamento é ouve. Se você está ouvindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus e não consegue ouvir a mensagem de Deus, porque o arrependimento vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O homem que não quer escutar a palavra de Deus acha que vai ser salvo de qualquer maneira? Tô andando certo, tô fazendo o que acertar nada. É engano seu, ninguém faz nada certo. Todo mundo somos injustos e dignos, nossos destinos é o inferno, é o fogo do inferno. A promessa diz, se você for firme e fiel, dar-te a coroa da vida eterna. A promessa diz, crê em mim, vinde a mim, tu e tu, vinde a mim. Batiza, creia, sirva eu, aleluia, volta para mim. Essa é a promessa, que eu vou te dar descanso, eu vou te dar vida eterna. Essa é a promessa. Se você quiser seguir o seu destino sem Deus, sem nada, o seu destino é o fogo do inferno, você não vai ter volta. Ô irmão, tô pegando um pouco pesadinho aí, mas calma o coração. Eu quero que vocês curta, compartilha, irmão. E quem tiver, ativa o sininho, me siga aí. E pode compartilhar essa palavra aqui, que essa palavra é para chegar. Tá entendendo? Porque, irmão, a gente temos que ser. Aqui a palavra aqui é com autoridade, viu? A regência a energia dessa palavra aqui não é não é, com pensamento de misericórdia também, mas essa palavra aqui é juízo, mas também é um pedido dizendo assim: ó, tô te repreendendo com medida, mas eu quero que você se arrependa, porque você ainda consegue escutar, você consegue ouvir, e se você consegue ouvir, você consegue entender o que você está errando e você tem direito, você consegue voltar a se consertar o modo certo que você está fazendo. Se você não voltar, você fechar o coração, os ouvidos e não quiser ouvir a palavra de Deus, você vai no seu destino. Tá entendendo, meus irmãos? Então essa é a palavra. E Eli, ali, quando ouviu a notícia, morreu também. Morreu. Tá entendendo? E ali, Samuel governou ali. Tá entendendo? Vamos ser mais entendidos? Vamos ser tementes a Deus, irmão. Deus não é de brincadeira. Você pode ver que Deus deu muito tempo ali para Ofni e Finéias ali. Deus não consumiu eles ali na hora ali. Não, 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 não. Deus é longânimo, meus irmãos. Deus é longânimo. Quando Deus espera um tanto para que haja arrependimento, ele vai esperando. Mas quando engrossa, quando a pessoa é obstinada, quando vem no sentimento de Deus, vou matar essa alma. Essa alma vai morrer. Lembra lá de Deus quando falando com Moisés? Eu vou matar esse povo, Moisés. Vou fazer você no lugar deles. Tá entendendo? Deus ia matar uma nação inteira, se você não sabe como funciona Deus. Mas ali Moisés intercedeu, falou: não, Senhor, tá bom. Eu retenho minha ira por você. Eu vou reter minha ira, mas no final e cada momento eu vou trazendo minha indignação. Tá entendendo? É o tempo da misericórdia, é o tempo do arrependimento. Então ele fala: ouve, quem tem ouvidos ouça. Se hoje você ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, meus irmãos. Hoje o Senhor quer salvar as almas. Entendeu? Prepara o teu coração. Prepara o teu coração. Para melhorar esse para melhorar para melhorar para melhorar esse clima, eu vou ver se eu vejo uma palavra aqui para melhorar esse clima aqui, ó. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que observa. Ó, 119. Bem de Salmos. Bem-aventurados os que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os busca de todo o coração e não pratica a iniquidade, mas anda em seus caminhos.
Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido teus justos juízos, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. E isso vai como um alerta para aqueles que vão começar, para os jovens que um dia vão entrar no ministério, vão exercer um funcionamento da obra de Deus, pensando, agora eu vou fazer do meu jeito. Não faça, viu? Não seja cães que vão se levantar. Não faça. Vai, faz, não faça. Tá bom? Deus seja louvado.